Será agora para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. As falhas em um programa com mais de 60 milhões de pessoas beneficiadas acabam sendo inevitáveis. O cadastro desatualizado e a falta do cruzamento dos dados pessoais de cada cidadão, de cada cidadã, entre os órgãos do governo federal, deixam margem para quem não precisa receber o dinheiro. Com as fraudes e as falhas, jornalista Beto Almeida, nós temos muita gente que vive uma situação confortável recebendo dinheiro. E milhões de pessoas no Brasil, milhares no Ceará, sem renda, fora do programa de ajuda do governo federal. São contradições que mostram, de um lado, a engenharia burocrática da máquina administrativa federal e, do outro lado, jornalista Beto Almeida, a esperteza de quem tem consciência que não deveria receber o dinheiro, mas acaba indevidamente embolsando a grana. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, pelas regras, pode pedir esse auxílio emergencial de R$600 àqueles que não têm um emprego formal, que têm uma renda familiar de até R$3.135, portanto, dá em torno de o quê? R$522,50 por pessoa da família e que não recebe, Luzenor, benefícios da Previdência, assistencial ou mesmo seguro-desemprego. E aí vem um detalhe, a pessoa que se cadastra no sistema da Caixa Econômica Federal para pedir esse auxílio emergencial, em meio a essa pandemia do coronavírus, sem ter direito ao benefício, é bom saber, está cometendo um crime de falsidade ideológica e estelionato, tá certo? E essa pessoa, uma vez descoberta, ela vai ter que, de direito, ressarcir o dinheiro que recebeu indevidamente à União e ainda poderá ser investigado em um inquérito policial e, lógico, ser denunciado pelo Ministério Público Federal, porque isso é verba da União. O sistema da Caixa, Luzenor, ele é baseado na autodeclaração de quem está pedindo o benefício. O cadastro que essa pessoa faz está sujeito à conferência pelo governo. Ele cruza as informações que são fornecidas com base de dados como a do CadÚnico, por exemplo, como a da Receita Federal, a da Previdência Social e até do Ministério do Trabalho. Então, no entanto, uma pessoa que é mal intencionada, ela pode inserir informações falsas, tornando, por exemplo, essa pessoa apta a receber o pagamento, mas, claro, isso é falsidade ideológica, Luzenor. Não tenha dúvida. Esta pessoa fraudou o sistema. Ela, por exemplo, deixou de fornecer a renda familiar. Tem falha no sistema da Dataprev? Óbvio que tem, que ela poderia ter sido mais rigorosa no cruzamento dos dados, mas independente disso, a pessoa está preenchendo a informação de forma falsa, ela está colocando dados que ela sabe que não procedem. E aí, Luzenor, nós estamos falando de jovens de classe média alta, nós estamos falando, Luzenor, de empresários, de mulheres de empresários, até de militares, Luzenor, foi constatado. Então, isso é crime de falsidade ideológica e tem que ser corrigido. Eu concordo com você quando você fala que um sistema desse que atinge, que beneficia a milhões de trabalhadores informais que vivem na informalidade, acaba sendo cometido algumas falhas. A própria Dataprev admitiu isso. Pior é você imaginar, Luzenor, a quantidade de milhares de cearenses mesmo, de milhões de brasileiros que têm necessidade de receber o auxílio emergencial e não estão conseguindo. Tem hoje, pelo menos, 12 milhões de pessoas, de trabalhadores informais, Luzenor, com direito e que não estão conseguindo, não receberam o aval positivo para isso ainda. Sem contar que tem outras pessoas, Luzenor, ainda na fila, esperando por uma oportunidade dessas. Então, quando você vê espertões desse tipo, realmente é triste você imaginar essa situação. Beto Almeida, eu o ouvi atentamente, reafirmo o que eu falei. Tem gente que, a exemplo do que acontece no Bolsa Família, bota o dinheiro no bolso quando deveria, com uma simples reflexão, dizer o seguinte: esse dinheiro não me pertence, então vou devolvê-lo ao governo federal.
deveria funcionar assim, jornalista Beto Almeida. Eu fico feliz com essa preocupação manifestada por beneficiários do INSS que foram surpreendidos com o depósito do auxílio emergencial e mandaram mensagem para o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, perguntando o que fazer quando se deparam com o dinheiro do benefício. Essa pergunta, Beto Almeida, com as pessoas se identificando, já demonstram uma preocupação de quem age com correção. Ou seja, Beto Almeida, essas pessoas agem de forma ética, séria e, repito, com correção. O que deveria acontecer com todos que recebem o dinheiro, mas não poderiam ser contemplados com o auxílio emergencial destinado a quem não tem renda. Exatamente, Luciano. E assim, você imagina o seguinte, aí é o indicativo de que, graças a Deus, existem pessoas honestas, com princípios, que pensam no próximo, que têm empatia. Uma palavra bem na moda hoje, mas que é exatamente a capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro, de enxergar o outro na situação que ele está enfrentando. Você sabe o que eu vejo pior ainda nesse sistema, Luciano? Não é só a capacidade, ou pelo menos o dever que o governo tem de evitar a fraude. Às vezes, o que eu digo é a burocracia e a covardia que fizeram com que a população mais vulnerável seja dificultada de acessar esse recurso. Por exemplo, com aquela exigência do CPF em situação regular, criando aquelas filas absurdas, pessoas dormindo nas agências bancárias, se expondo aos riscos de contrair o vírus. Isso sim é a maior barreira, eu acho. Tanto quanto a fraude, foram as dificuldades burocráticas impostas para dificultar a vida de quem de fato tem direito por lei ao benefício. Esse é um dos pontos que eu acho que o governo também tem que se redimir. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar